Igreja, amém. Louvado seja Deus, mais uma noite que nos concede estar na presença dEle, para juntos adorarmos, na beleza da sua santidade. Convido a maioria igreja se pôr de pé, aqueles que puderem, vamos declarar que o nosso Deus ele é santo, e não há outro como o nosso Deus, amém. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. La 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 la. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, aleluia. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias
Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Peça ao Senhor uma coisa. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Glória a Deus, né? Nós estamos mais uma vez aqui para adorar o nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento, né? Entregando cada vida, né? Cada visitante aqui nas mãos do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, é com gratidão que nós estamos aqui nessa noite tão feliz, Senhor Deus. Tão feliz porque nós estamos alegres pelas pessoas que estão aqui nos visitando, pelas pessoas que hoje vão passar pelas águas, Senhor Deus. Muito obrigado por cada servo seu que se encontra aqui nessa noite, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que hoje o Senhor está feliz com a tua igreja, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar dentro da tua casa, casa essa que nós chamamos casa de oração. Muito obrigado. Te entrego a tua serva que está na direção do culto. Te agradeço pelo ministério de louvor, por todas as pessoas que estão aqui, pela palavra, por tudo que vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você puder continuar em pé, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra em Atos capítulo 8, a partir do versículo 36. Atos 8, a partir do versículo 36, diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que importa que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Então, nós vemos aqui, né, uma história muito interessante, Filipe, mais um outro irmãozinho, né, caminhando, e Filipe evangelizando aquele rapaz. Mas quando ele viu a água, ele pediu para ser batizado.
E depois ele continuou o caminho dele com alegria, né? E assim nós estamos hoje aqui alegres, porque temos nossos irmãos que vão também descer pelas águas, né, daqui a pouco. E o céu também está em festa. Amém? Glória a Deus. Uma palma para o nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com um grupo de coreografia.
Amém. Tudo ao vivo, né, irmãos? Nós vamos estar orando mais uma vez, né? E logo após o Ministério de Louvor estará com a oportunidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma vez nós podermos estar diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores já entoados aqui, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a cada momento nós sentimos a sua presença aqui no nosso meio, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por cada bênção, ó Deus, recebida, Senhor. Nós te agradecemos. Continue conosco, continue, ó Deus, com cada louvor, com cada ministração, que tudo seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigada, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a ficarem de pé, por favor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, mas sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general
Amém. A igreja pode assentar. Nós já estamos caminhando para o horário, né, do batismo. Nós vamos estar louvando com o hino de número 274, né? Enquanto isso, o nosso pastor com os irmãos já estão a caminho. Vamos estar louvando ao Senhor. Dois, sete, quatro. De pé que eles puderem. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, pois o mundo filho mal voltou. Volta arrependido, o vai abraçar esse filho que lhe tanto amou. Irmãos, vou pedir só para abaixar um pouquinho aí. Tá meio alto. Porque senão a gente não vai aguentar, né? Nós vamos tirar, vamos... Tá bom. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, Pois o mundo filho mal voltou. vede no caminho o bom Pai abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glórias a pastor canja. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Alma revoltada que submissa a Deus, convertido ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glórias a pastor canja. É um santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Oh, arrependido, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. E de pressurosos vós anunciai que se resgatou um pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glórias a pastor canja. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Amém?
Boa noite. Você pode sentar, tomar seu assento. Isso. Nesse momento, nós estamos com muita alegria dando cumprimento a uma ordenança do Senhor. Jesus nos ensinou que deveríamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha alegria nessa noite é que vidas aceitaram o batismo. E nós, com muita alegria, tivemos condições de ensinar os primeiros passos. Tivemos uma classe preparatória que muito nos alegrou, porque essas irmãs que vão se batizar hoje ficaram ali conosco aprendendo os primeiros passos e foram verdadeiramente ensinadas pelo Espírito Santo de Deus o que é o cristianismo, que é servir ao Senhor. Então, nessa noite, eu queria, com muita alegria, que você aplaudisse ao Senhor pela vida dessas irmãs e também que nessa noite nós orássemos ao Senhor, apresentando todo esse momento do batismo, apresentando essas vidas. Eu vou te pedir, com muito carinho, para ficar em pé. E aqueles parentes que chegaram, aqueles amigos que chegaram, na hora eu vou pedir para você se levantar, tá bom? Para você levantar quando a gente chamar um nome aqui nessa noite, tá bom? Então fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial, por essa noite em que nós estamos cumprindo, ó Deus, a tua ordenança, ó Deus, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já quero agradecer, Senhor, por cada vida, Deus, que decidiu pelo batismo, por cada vida que decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ó Deus, toma essas irmãs em tuas mãos e que o caminho delas, ó Pai, que tudo que elas forem trilhar a partir de hoje, seja um caminho novo, seja uma nova história, seja, ó Deus, um caminho ao teu lado, um caminho para a glorificação e exaltação do teu eterno nome. Eu quero te agradecer e apresentar, ó Deus, esse momento do batismo para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Passar a palavra à secretária, que vai estar nesse momento chamando as batizando nessa noite. Boa noite, igreja. É com grande alegria que convido, nessa noite, a primeira batizanda, que é Elizabeth Silva de Oliveira. Glória. Eu queria que a família da nossa irmã Elizabeth se levantasse. Isso. É uma bênção nessa noite batizar essa irmã. A gente fala da obra do Senhor e como foi bom. Num culto no lar, entregou a sua vida a Jesus e nos procurou, dizendo: pastor, eu quero batizar, né? Então, nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta, minha irmã Elizabeth, nessa noite. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Se você morrer agora, nesse momento, você está salva? Sim. Então, minha irmã Elizabeth, eu, como ministro do Evangelho, diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido também Juliana Machado Porfírio.
A família pode se colocar de pé. Amém. Juliana também, uma grata surpresa, irmã do nosso violonista, Rodrigo. A irmã Cláudia, cadê a irmã Cláudia? Aí. E Deus assim abençoou, né? E ela, pastor, tá na hora. Então a gente vai com muita alegria nessa noite batizar diante da pública profissão de fé dela. Então, minha irmã Juliana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Se você morrer agora, você crê que você está salva? Sim. Amém? Então, minha irmã Juliana, diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Convido Nathalie Silva de Carvalho. A família pode se colocar de pé. Calma. Acho que ela está mais ansiosa, né? Me dá um abraço aqui. Então, pessoal, gente boa, né? O pessoal está dançando. Aleluia, glória a Deus. Tá chorando já? Aí tu faz o teu pastor chorar, né? Então, vou fazer uma pergunta, certo? 2 perguntas. Irmã Nathalie, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que se morrer agora está salva? Sim. Sim. Então, irmã Nathalie, diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Convido Sofia Santos Nascimento. Glória a Deus. Nossa irmã Sofia, né? O pessoal aí que guarda a coreografia, que é uma benção, né? Amém. Então, nessa noite, irmã Sofia, eu quero fazer isso. Aí está sua mamãe, né? Isso. Vou pedir à juventude para ficar de pé. Nossa juventude, cadê? Isso. Aleluia. Essa galera que é a tua galera, certo? Teu povo é teu povo aí. Então, eu vou fazer umas duas perguntas. A irmã crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. A irmã crê que se morrer agora está salva em nome de Jesus? Sim. Então, irmã Sofia, diante da tua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo,
Convido. Se cair esse, acabou. Que maravilha, né? Depois tem que cortar isso na live, senão vira meme. Convido Débora da Cunha Fuli. Os familiares podem se colocar de pé. Isso. Tá nervosa? É a alegria, né? Como pai, batizar a minha mais nova. Respira fundo. Eu pedi para segurar porque tinha gente para chegar, né? Mas eu aprendi com Andressa e com Débora que as decisões são delas, né? Lá atrás a Andressa decidiu batizar e a Débora disse assim: pai, eu vou esperar mais um pouco. Então eu falei: tu tá bom. Na hora que você entender que é o batismo, que você quer o batismo, então a gente vai realizar o batismo. E para minha grata surpresa, ela falou assim: tá na hora de eu entrar na classe, tá na hora do preparo, e eu quero me batizar, pai. Então, com muita alegria, filha, o papai te batiza nessa noite, tá? Vamos lá. Débora, da Cunha Fuli, me permita. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê, filha, que se você morrer hoje, você está salva? Sim. Então, minha filha Débora, diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Sou mais que vencedor. Eu nasci
Amém. Glória a Deus, né? Os irmãos, podeis assentar. E nesse momento nós vamos estar fazendo o momento ofertório. Nós vamos estar louvando, né, o hino do inário para o culto cristão. Porque ele vive. Aí os irmãos, né, pode ficar bem à vontade, tá? Para ofertar na casa do Senhor, tá bom? Som. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive está o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vive está, porque vive está o amanhã enfrento. Sim, vive está, não temerei, pois eu bem sei que nele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Um dia irei passar o rio
triste, mas eu gostaria de nós repetíssemos, irmão José e a igreja em pé, a última estrofe desse hino. Vamos lá, toda a igreja cantando bem animado, tá? Se você quiser cantar na outra letra que o irmão Terceira sabe, não tem estrofe. problema não, tá bom? Terceira. Um dia irei passar o rio. Volta. A outra. Isso, um dia. Essa aí, tá? Um dia irei passar o rio, vencer a morte e sem temor morrer pra mim. Será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Bem animada agora, vamos. Porque vive está o amanhã em vento, se vivo está, não temerei, pois eu venci, que dele é o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém, irmãos, a vida, ela vale a pena, porque Cristo vivo está. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode assentar, nós vamos estar passando a palavra ao pastor nesse momento. Tá? Que alegria, irmãos. Graça e paz, amém? Amém? Então vamos sem demora ouvir a palavra do Senhor. Pastor Cristiano. Isso. Pastor Cristiano, nessa noite é o nosso convidado. Sempre fechamento, né? Onde eu tô, tu tá, né? É nós. Então vamos orar. Feche teus olhos. Pai Santo, muito obrigado por tudo que nós já vimos e ouvimos nessa noite. Mas agora usa teu servo como o Senhor tem usado e que a tua palavra, ó Deus, nessa noite alcance os corações. Consagramos dízimos e ofertas que foram realizados, consagramos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, fala conosco nessa noite para a tua honra e tua glória te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Que alegria para nós estarmos aqui esta noite, felizes porque vemos de forma muito clara as sementes estão germinando, estão brotando. Hoje apareceu para mim no Google Fotos um passeio que nós realizamos na igreja, há bem uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, onde a Débora estava no meu colo com meses. Por aí, né? Meses. Arredia, né? Igual um bichinho do mato. A Andressa não. A Andressa aprendeu a falar patô primeiro do que pai e mãe. Agora a Débora ela é meio assim, né? Espantada. E hoje eu estou aqui, vendo essa semente germinando, essa semente brotando. Já chorei aqui, já me alegrei, porque é algo extraordinário, ver esse fruto, de maneira que o tempo passa e a gente olha para o retrovisor e vê que a gente continua no caminho. Isso é outra coisa muito importante, né? Toda vez que eu venho aqui, para mim é uma alegria, uma satisfação por conta disso. A gente vê o ministério do Ricardo frutificando, que é o meu filho, ver a família integrada, ver que a igreja está fazendo bem para a família pastoral, porque ver uma menina como a Andressa e Débora, nessa idade, com todas as possibilidades que o mundo tem, está integrada na igreja, dançando para Deus, tocando o seu ministério, é sinal de que as coisas estão ajustadas. E nós queremos que isso se prolongue, que aqui elas encontrem
consolidação para sua família, para sua casa, e que Deus continue abençoando. O Ricardo me deu 20 minutos, é impossível eu pregar em 20 minutos. Tenham paciência, vou pregar em 25. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu estou usando a versão NVI. Vai facilitar se puder projetar aqui para os irmãos acompanhar. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte mais alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Inclina a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento, mais uma vez, possamos entender aquilo que está no teu coração para cada um de nós essa noite. A tua palavra, Senhor, ela possa encontrar o nosso espírito, nos fortalecer, nos orientar, nos consolar, nos exortar e, sobretudo, nos edificar. Faz isso para a tua glória nessa noite de festa, em o nome bendito de Jesus. Amém? A cronologia bíblica é muito difícil de você conseguir datar os acontecimentos bíblicos, principalmente os que aconteceram no Antigo Testamento. Mas quando você chega nos evangelhos, você consegue, principalmente nos evangelhos sinóticos ou iguais, uma sequência de dados, de assuntos, que são histórias que são interligadas. E não é por um acaso que a tentação que Jesus sofre acontece exatamente depois do seu batismo. E também não é por um acaso que a tentação, depois da tentação, que ele passa esses 40 dias no deserto, é que ele ele sai para a cidade para começar a obra missionária, escolhendo e dando caminho para os seus discípulos. Então, a sequência de assuntos aí, tanto o batismo de Jesus, como a tentação de Jesus, e a escolha, e a pregação, e a escolha dos primeiros discípulos, elas estão casadas no mesmo contexto. Gravem isso, porque lá no finalzinho você vai entender por quê. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o inimigo da nossa alma, ele existe. Olha o que diz o verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Significa que esse inimigo incomum que nós temos, ele existe. O diabo não é uma brincadeira. O diabo não é um personagem na história que serve para que nós venhamos, exercitar a nossa fé dioturnamente. Não. A Bíblia diz que ele é uma pessoa real, ele anda, ele fala, ele mente, ele engana.
Ele é conhecido na Bíblia por vários nomes. Ele é conhecido na Bíblia como príncipe dos demônios, Lúcifer, Satanás, diabo, um lobo, uma grande luz, estrela da manhã. A Bíblia diz que ele tem profetas e profetizas falsos. Ele promete paz, liberdade e vida eterna, mas a única coisa que ele pode de verdade lhe oferecer é tristeza, desgraça e destruição. Ele entrou na Bíblia, ele entrou na história da vida humana para destruir o homem. O diabo é o nosso inimigo. E isso é tão verdade que ele não pensou duas vezes em tentar todas as suas ferramentas malignas para aprisionar Jesus de alguma forma. Olha que Jesus estava no centro da vontade do Pai, porque ele é levado para o deserto pelo Espírito. Isso significa o quê? Que Jesus estava cumprindo até então tudo aquilo que a lei ordenava. Ele esperou completar 30 anos. Ele aprendeu uma profissão. E agora ele é submetido ao batismo de João Batista. Ele se separa para orar, para se consagrar, para começar a obra da evangelização que deu um fim na fundação da igreja. Então percebam que Jesus ele está no centro da vontade de Deus. Ele é levado para esse deserto pelo Espírito. E para quê? Para ser submetido a essa prova de tentação. É esse ser espiritual que é especializado no ser humano. O diabo te conhece melhor do que você mesmo. Me desculpem no início dessa introdução, está se falando muito no nome dele. Me desculpe, a gente não está aqui para exaltá-lo, para fazer qualquer tipo de apologia, mas a igreja precisa, e principalmente você que passou pelas águas hoje, você precisa entender que você tem um inimigo pessoal. Ele te odeia. E ele vai fazer de tudo para te atrofiar, não fora da igreja, mas dentro da igreja. Ele vai fazer de tudo para que você morra dentro da igreja. Vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda para que essas pedras se transformem em pães. Às vezes eu fico vendo pessoas, principalmente agora com essa facilidade que nós temos de estar interligados através da comunicação, e a gente vê essas pessoas brincando muitas das vezes no altar. A gente vê essas pessoas fazendo teatro com as coisas de Deus e com o seu reino. A gente vendo essas pessoas menosprezando a figura do inimigo da nossa alma. A gente vê essas pessoas levando uma vida cristã como que café com leite, água com açúcar, ou sem profundidade nenhuma. E elas esquecem da ousadia desse usurpador, desse enganador, desse mentiroso. Ele percebe, ele vê, ele acompanha Jesus durante esses 40 dias. Jesus passou a ser o seu alvo. E ele acompanhando Jesus, ele começa a perceber quais são as fragilidades que Jesus está sentindo naquele momento. E é natural que alguém que fique no deserto 40 dias tenha fome. É muito comum que alguém nesse estágio tenha fome. Nós cremos que Jesus tenha tomado água, porque é humanamente impossível alguém não tomar água durante 40 dias. E Jesus estava aqui na sua humanidade plena. Senão o sacrifício não seria perfeito. Então ele percebe, ele é o tentador. A teologia dá o nome para ele de diabolos, que significa aquele que lança. Como ele não lê o teu pensamento, ele sobrevive daquilo que você fala. Então ele pega aquilo que você fala e lança lá na frente como pedra de tropeço. Então ele percebeu que Jesus tinha fome. Aí eu te pergunto, se ele conseguiu sondar o Filho de Deus, se ele conseguiu, de alguma forma, entrar na dimensão da necessidade do Filho de Deus como homem, o que ele não fará com aqueles que não estiverem em sentinela? Aqueles que não vigiam,
aqueles que levam a vida cristã, sabe, como de qualquer maneira, que não conseguem discernir o que nós vimos aqui agora. A luta começa agora, depois do batismo. A luta começa agora porque é através do batismo que é a porta de entrada para você, de fato, pertencer à igreja local, ao corpo de Cristo que se reúne naquela comunidade. Então, certamente, Ele irá nos tentar nas nossas necessidades. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A gente aprende aqui que existe apenas uma maneira de você combater esse tipo de tentação. É saber o que a Bíblia diz a respeito desse ponto. Você precisa aceitar que aquilo que a Bíblia diz que você é, você precisa vestir isso. Você precisa se revestir daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Se a palavra de Deus diz que você é um príncipe, uma princesa, se a palavra de Deus diz que você é menina dos olhos dele, se a palavra de Deus diz que você foi chamado para julgar os anjos, se a palavra de Deus diz que você, por estar na igreja, você faz parte de um contexto de firmeza e de verdade, você precisa aceitar isso. E muitas das vezes a gente fica como que tímido. Jesus, ele usa exatamente a palavra para combater essa tentação. Então, primeiro, Jesus sabia o que estava escrito no livro de Salmos. Ele sabia que a palavra de Deus era o verdadeiro alimento. Que você, quando conhece a palavra, você colocando a palavra no momento certo, no lugar certo, isso tem um poder de revestimento espiritual. A gente precisa ensinar a palavra. A palavra precisa ter na nossa vida primazia. A gente precisa se dedicar a um tempo do nosso dia e ouvir, e ter uma sós com Deus. Nesse mundo corrido que nós estamos vivendo a cada dia, onde a comunicação ela é, multiplicada, as pessoas estão ouvindo vozes de todas as naturezas. Existem igrejas para todos os estilos. Existem pregadores, mensagens para todos os públicos. Mas você precisa discernir qual é a voz de Deus para a tua vida. Você precisa abraçar e aceitar a vontade de Deus para a tua vida naquele contexto. Jesus conhecia a palavra. Ele era a palavra. Então ele combate a tentação usando a palavra. Você pensa que o diabo cansou? Você pensa que ele se recolheu? Você pensa que ele deixou de agir? Não. Olha o que o verso 5 diz. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí ele usa a palavra. Olha o diabo usando a palavra. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Olha só que coisa maligna, de fato e de verdade. O inimigo já havia tentado matar a fome física, porque nesse processo de matar a sua fome, ele estaria menosprezando o sacrifício que Jesus estava pronto a fazer. Havia passado pelo batismo, estava num período de consagração, porque ao sair daquele deserto, ele iria escolher os seus discípulos. Ele tinha uma missão, fundar a igreja, morrer como um sacrifício perfeito. O diabo tenta mais uma vez, dizendo, olha, se lance, se transporte, se jogue, tente contra a santidade de Deus, tente contra a soberania de Deus, tente contra a vontade dele. Ele é obrigado a te socorrer. Ele é obrigado a te servir. Ele é obrigado porque a palavra diz que ele não permitiria
que você se tropeçasse em alguma pedra. Isso significa que o inimigo está falando para o diabo, para Jesus, assim: olha, coloque à prova ele. Você não está aqui a serviço dele? Você não está aqui ao comando dele? Então ponha ele à prova. Muitas das vezes, na nossa caminhada com Deus, nós somos tentados a colocar Deus à prova. Eu ensino lá na igreja que eu sou pastor que se tem uma coisa que Deus costuma fazer comigo e com você, é me ver orando, me descabelando, chorando, cortando o meu corpo, se for necessário, e não fazer absolutamente nada, porque Ele é Senhor. Eu não tenho um Deus que eu coloco Ele contra a parede e faço pirraça, enquanto não me der, enquanto não me fizer, eu não te sirvo. Não, a nossa relação com Deus não é nesse nível. A nossa relação com Deus é de um Deus que não precisa de mim, nem de você, para absolutamente nada, mas Ele simplesmente escolheu, desejou me amar como ninguém consegue atingir essa proporção de amor e de cuidado. Por Ele ser responsável dos meus batimentos cardíacos, Ele não me mata por causa do meu pecado. Ele me ama, Ele nos ama. Ele não é um menino que eu coloco a meu serviço. Vá lá e dá esse recado. Vá lá e faça isso. Não. É eu que estou a serviço dele. É eu que preciso dele. Se ele quiser, ele me fulmina aqui agora, nesse momento, na frente dos irmãos. Isso significa, isso deixa claro para mim, que nessa relação não tem como eu medir força com ele. E era exatamente isso que o diabo estava propondo a Jesus. Ele é obrigado a te servir. Se joga. Está escrito. A palavra diz que tu não vai tropeçar. Então ele não vai poder ir contra a palavra dele. E Jesus o combateu mais uma vez, dizendo: não coloque o Senhor teu Deus à prova. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Há uma inversão de valores dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. A gente sabe que a igreja evangélica brasileira, ela tem crescido muito, mas não há uma mudança proporcional na sociedade. Cada vez mais os índices de violência são maiores, de destruição dentro da família são maiores, os presídios estão lotados e a gente se pergunta: aonde está essa igreja? Aonde essa igreja se perdeu ao ponto de não estar sendo o sal da terra e muito menos a luz do mundo? Por quê? A gente tem uma opção de variações que eu poderia enumerar aqui, mas eu queria voltar ao texto. E eu penso que uma das coisas que tem feito que o Espírito tenha se afastado muitas das vezes das nossas ações é por conta de estarmos confundindo as vozes. Quem ofereceu dinheiro, poder, luxo e riqueza ao homem foi Satanás e não Deus. E as pessoas estão indo a Deus reivindicar exatamente essas coisas que Deus nunca ofereceu nem prometeu para o homem. O que Deus ofereceu para mim e para você era renunciarmos a nossa vida a cada dia, porque na eternidade, não é aqui. O profeta Miqueias diz, capítulo 3, verso 10. Levantai-vos e andai. Não será aqui o nosso descanso. Nós temos visto uma igreja que quer ficar deitada em berço esplêndido. Nós temos visto uma igreja que tem gerado pessoas que não querem compromisso com Deus e com a sua obra. Nós temos visto uma igreja onde
num lugar onde tem 100 pessoas, 20 pessoas se entregam, se machucam, se entristecem umas com as outras, enquanto os outros ficam ali apenas flutuando, fazendo número. Nós precisamos de uma igreja que esteja disposta, de verdade, a dar dignidade a essa patente que nós queremos ostentar e sermos servos de Deus. Nós temos uma igreja que tem esperado apenas de Deus e de Cristo nesse mundo. Só que quem ofereceu essas coisas foi o inimigo da nossa alma, não foi Deus. Mas ele também não te enganou quando disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Ele não usou uma metáfora para dizer ou para me iludir. Ele não me encantou, ele não me seduziu, ele não mentiu para mim, porque não há vida sem Cristo. Há movimento, há transações, há encontros, mas não há vida. O ser humano só se realiza em Deus. Você pode hoje estar olhando para a sua vida e dizer assim, não me falta nada. Se você não tem Jesus, te falta tudo. E você pode estar dizendo assim, poxa, eu não tenho nada. Mas se você tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você também tem tudo. Porque quem te ofereceu um lugar alto, de domínio, de conquista e de projeção, não foi o Evangelho. Foi Satanás. E quando Jesus, mais uma vez, o repreende, quando Jesus diz para ele assim, de maneira alguma eu vou me prostrar aos seus pés, eu darei culto apenas ao Senhor. Ele não aguentou e se retirou. Vieram os anjos e o serviram. É sempre assim. Quando você resiste, quando você faz cara feia, quando você se posiciona com Deus ao seu lado, você será sempre maioria. Com Deus ao seu lado, você está predestinado ao sucesso. Eu quero deixar, para concluir, um conselho para os irmãos que se batizaram nessa noite. Vai valer a pena. Independente de todas as turbulências que virão. Independente de todas as possibilidades de facilidades que serão apresentadas a você, aos seus olhos, como algo muito bom. Vai valer a pena você permanecer em Cristo. Vai valer a pena você se sacrificar por Cristo. Vai valer a pena você continuar com alegria, valorizando e servindo a Deus, o Deus da igreja. Assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aí, viu? Passei só um pouquinho. Fica até sem graça aí, todo bonito. Mas é que isso é o dinheiro. Ele não é mole, não. Que benção, né? É sempre top, sempre top. Queridos, nós vamos chamar o Ministério do Louvor, pedir aos amados diáconos para colocar a mesa da ceia aqui. Nesse momento, nós também teremos a ministração da ceia do Senhor nessa noite. Amém? Vamos ficar melhor. Vou pedir aos amados, aqueles irmãos que são diáconos, que estão nos visitando, vou pedir para ficar aqui à frente, nessa noite. O nosso convidado está aqui na frente, por favor, tá bom? Há algum diácono presente? Algum presbítero? Algum pastor presente? Vou pedir para ficar aqui à frente. Isso. Presbítero Jardel. Isso. Mais alguém? Cadê meu sogro? Pede meu sogro. Isso. Então tá bom. Volte. Que alegria, né? Nesse momento nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma outra ordenança que o Senhor nos ensinou. Mateus capítulo 26, verso 26, quando ele se encontra com os seus discípulos,
ele ordena aos seus discípulos que participem da ceia. E a ceia é um memorial. Ela não traz bênção, não traz vitória. Ela é um memorial que nós fazemos em memória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ensinou que até que Ele venha, a gente participe da ceia dele, a gente participe da ceia do Senhor. Mas um dia nós estaremos com Ele, na grande boda, estaremos participando com Ele numa ceia nos céus, onde Ele estará juntamente conosco. Então nessa noite eu queria te convidar, você que entregou sua vida a Jesus, você que já é batizado, você que já passou pelas águas, você que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode e deve participar. Nessa noite você não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Mas se você ainda, por um acaso, não passou pelas águas batismais, né? Pelas águas do batismo, nessa noite eu vou te pedir para que você espere um pouquinho, para que você venha participar no momento certo, tá bom? Pedir aos amados diáconos para vir para cá. Nós vamos estar orando nesse momento, apresentando os elementos aqui constituídos pelo pão e pelo cálice. De forma alguma se tornam o corpo nem o sangue de Cristo, mas é um memorial também nessa noite. Então vamos ficar em pé. Nós vamos orar apresentando e logo após os nossos amados diáconos estarão servindo os elementos da ceia. Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor pelo Teu grande sacrifício por nós. Ó Deus, e nesse momento, Pai, apresentamos os elementos da ceia, o pão que simboliza o Teu corpo, ó Deus, o cálice que simboliza o Teu sangue, o sangue da nova aliança. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se entregou no nosso lugar. Muito obrigado porque a cruz, ó Deus, foi o início, ó Deus, a continuidade da nossa vitória. E o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a cruz, o Senhor venceu a morte no terceiro dia e vivo está. Muito obrigado porque o Senhor nos ordenou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Senhor também nos ensinou, como igreja, participarmos da ceia do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor venha nessa noite estar conosco, continuar conosco e que venhamos, ó Deus, com alegria, ó Deus, participar da ceia do Senhor nesse lugar. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração, porque é para Ti, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Enquanto nosso amado diácono distribui, nosso ministério de louvor estará adorando ao Senhor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor
que faz, o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. A igreja. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Aleluia. Glórias a Deus. Alguém no plenário que não recebeu os elementos da ceia? Aleluia, Jesus. Alguém? Se há alguém, faça o sinal. Já ali, por favor. Aqui, ó. Ela ali. Ah, não? Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um pouquinho. Vamos cantar. Vocês cantam. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Aleluia. Vocês aguardam um pouquinho que eu vou estar servindo ao presbitério nessa noite, aos presbíteros, pastores e diáconos que aqui se encontram. Também as irmãs agora que fazem parte da nossa igreja também. Vou ter a alegria de servi-los também. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei,
Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos ensina nessa noite. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Glórias a Deus. Nesse momento, a nossa igreja tem por praxe compartilhar o cálice. Talvez você vai falar assim: pastor, eu não conheço quem está aqui do meu lado. Mas você vai fazer um voto com Deus e com essa pessoa de estar durante 30 dias orando por ela. E eu queria que você trocasse esse cálice com alguém que está do teu lado, se você quiser ir a essa pessoa e trocar esse cálice nesse momento. Você pode trocar aí com quantas pessoas você quiser, mas o teu momento é de você estar orando por ela. Isso. Nathalie. Rodrigo. Nathalie. Rodrigo. Toma aí, meu cunhado. Isso. Amém. Nosso general. Terminar. Nosso general. Amém. Não sei se você pegou o nome aí não, mas eu fui esperto. Peguei logo as batizando, né? As irmãs que foram batizadas. Mas você guarda e ore ao Senhor. Esse é teu compromisso com Deus e com essa pessoa que está do teu lado aí, que você trocou o cálice. Tá bom? Então vamos lá. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diácono Walter, meu sogro, vai estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor. Eu quero dizer para os que foram batizados, 24 de setembro de 64, também eu passei por isso, fui batizado. Oramos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, ó Deus, por esta festa, Pai. Eu sei, Pai, que Tu está presente. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso, ó Deus, que Tu está presente em nosso meio. E por isso, Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por todo o trabalho que foi feito nesta noite, Senhor. E que Tu continua conosco, Pai. Continua com cada um dos Teus servos. E continua abençoando, Senhor, o Teu ungido. Pai, ser conosco, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Chamar a nossa secretária, irmã Natália. Vai estar chamando aqui também os... Isso, que maravilha. Vamos cantar mais um depois? Vamos? Eu não posso cantar, que amanhã tem ralação, né? Mas se você não vai embora, tá bom? Você é nosso convidado nessa noite. Daqui a pouco eu vou fazer os agradecimentos. Então, nossa irmã Natália vai estar chamando aqui as irmãs que foram batizadas, que estarão recebendo os seus certificados também nessa noite. Vai tirar uma foto com o pastor, né? Amém? Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia 4 de maio de 2025, conforme Mateus 28:19, e de acordo com a sua pública profissão de fé, tornando-se membro integrante da Igreja de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Sofia Santos Nascimento. Convido a mãe da Sofia.
Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 4 de maio de 2025, conforme Mateus 28:19, de acordo com a sua pública profissão de fé, tornando-se membro integrante da Igreja de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Elizabeth Silva de Oliveira. Pode vir, família. Gabriela. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 4 de maio de 2025, conforme Mateus 28:19, e de acordo com a sua pública profissão de fé, tornando-se membro integrante da Igreja de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, Juliana Machado Porfírio. Pode vir, Claudinha. Vem, família. Vamos, família. Espera mais um pouquinho. Vai tirar ali. Ali, vai tirar outra. Foi? Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 4 de maio de 2025, conforme Mateus 28:19, e de acordo com sua pública profissão de fé, tornando-se membro integrante da Igreja de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, Nathalie Silva de Carvalho. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 4 de maio de 2025, conforme Mateus 28:19, e de acordo com a sua pública profissão de fé, tornando-se membro integrante da Igreja de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, Débora da Cunha Fuli. Pode vir, família.
É. Que maravilha, né? Sou muito grato a Deus por essa noite tão especial. Eu quero agradecer você que veio aqui prestigiar essas irmãs que foram batizadas hoje, né? Nós agora, como cristãos, como pastor, como pai, como tio, como avô, nós somos agora responsáveis por ajudá-las, né, nessa caminhada. Mas é uma alegria muito grande que a gente está vivendo aqui nessa noite. Eu fiz questão de chamar meu sogro, porque no batismo da Andressa, o batismo estava marcado, meu sogro estava internado, né? Hoje ele está aqui, um grande milagre, né? E a gente falou assim, ó, Deus é bom com o Valtinho, né? Então eu falei, olha, eu vou chamar o senhor para orar, para marcar, porque cada pessoa que vem aqui, você pode ter certeza, você é especial para essa pessoa que se batizou nessa noite. Que você ajude, que você esteja com ele e que você receba todo o meu carinho, tá bom? Quero agradecer muito pela presença dos nossos convidados, não vou citar nome, né? Mas eu queria que você ficasse em pé para a gente conhecer você. Você que veio convidado de alguma batizando nessa noite, que você fique em pé em nome de Jesus. Isso. Isso aí. Né? Isso. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos estar orando. Meu pastor vem para cá. E você não vai embora, por favor. Fecha aquele portão, tá bom? É rapidinho, a gente vai ter um lanchinho ainda para servir. E eu quero que você participe conosco também desse momento, tá bom? Vou estar orando. Meu amado pastor vai estar impetrando a bênção apostólica nessa noite. Pai Santo, nós só queremos agradecer ao Senhor por tudo que vivemos, por tudo que passamos aqui nessa noite. Ó Deus, diante dessa programação linda. Senhor, aonde nós estivemos, ó Pai, participando da ceia do Senhor e cumprindo a Tua ordenança também, Senhor, de batizar. Ó Deus, que nessa noite, tudo que nós fizemos aqui, ó Deus, seja, ó Deus, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Que cada uma que foi batizada agora, a partir desse momento, tenha um novo momento, uma nova vida com o Senhor e trilhe, ó Deus, o Teu caminho mais e mais. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, os pés delas, ó Pai, que elas nunca desviem, ó Deus, do Teu caminho, mas que elas andem na Tua presença. Eu quero agradecer por cada pessoa, ó Deus, que veio nessa noite aqui. Que o Senhor bondosamente dispense uma bênção especial sobre a vida de cada um deles e que poderosamente venhamos, ó Deus, estar, ó Deus, no centro da Tua vontade. Ser conosco, receba todo louvor, toda adoração. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, com o amor de Deus, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre ti, desde agora e até o dia da volta do Senhor. E todos digam